Olá, pessoal. O Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com Marcela Niemeyer, que é diretora sênior global da Laureate, de RH da Laureate Education. Marcela, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, vontade de ajudar, de dividir conhecimento, pela sua energia, esse contato gostoso, essa conversa boa que a gente já teve antes. Muito obrigada, viu, por participar desse projeto. Eu que agradeço, Luciana. Marcela, conta um pouquinho da sua experiência para a gente te conhecer como profissional, o que você faz, e depois a gente inicia. Ótimo. Eu trabalho aqui em Baltimore, nos Estados Unidos, já há quase 4 anos. Em janeiro vai fazer 4 anos que eu vim para cá. Ontem eu completei 8 anos com a Laureate. Já trabalhei em outras empresas, trabalhei no Banco Itaú, trabalhei na Ford Motor Company, trabalhei na Linde Gases também. Todas empresas maravilhosas, trabalhei com pessoas incríveis, né, na área de recursos humanos e sempre aprendendo muito. Sou apaixonada por RH e estou muito feliz de estar aqui hoje com você para a gente poder bater um papo. Verdade, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Marcela, você sabe que a gente vai conversar sobre liderança com foco em inteligência emocional, e aí tem o pano de fundo as corporações, os ambientes, esse organismo, né, que tem objetivos altos para serem alcançados, tem a cultura da organização que afeta diretamente comportamento e liderança, né, o estilo da liderança, as pessoas que são o capital intelectual. Por outro lado, os conceitos de liderança, né, os aspectos da liderança, a inteligência emocional, onde a gente pode observar automotivação, autoconhecimento, empatia, regulação de emoções, relações interpessoais, né, que ajudam as pessoas a trabalharem de forma colaborativa. Fantástico. É algo ambíguo, né? E bastante dinâmico esse pano de fundo. Marcela, diz para mim como é você como profissional dentro desse ambiente que é volátil, né? Bastante ambíguo e cheio de expectativas, cheio de objetivos. Como é que você faz a sua liderança? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que é a Marcela? Vou te falar um pouquinho, você tocou nesse aspecto da inteligência emocional, né, da liderança. Desde criança, Lu, eu sempre tive muita vontade de aprender, né, uma vontade muito forte, né, sempre foquei muito no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, né, em empresas, em esportes, em culturas, diferentes aspectos da minha vida. E é até engraçado, né, eu fiz vários assessments durante todos esses anos, mais de 15 anos aí atuando no mercado de recursos humanos. Então, eu também preciso me conhecer para eu poder ajudar os outros e desenvolver os outros, né? A primeira parte é você se conhecer. E sempre aparece para mim o learner, né? Que é a parte do aprendizado, como uma característica minha muito forte, Uhum. né? Então, o que ele diz? Ele diz que eu aprendo muito com os erros, né? Que eu detecto padrões naquele ambiente no qual eu tô e eu vou me adaptando ao ambiente de uma forma, assim, bastante natural, né? Aquele feedback. Tem um jogo, né? Estou falando de assessment, mas tem um jogo da Pymetrics muito interessante, né? Você vai jogando e ele vai definindo um pouco quais são os seus padrões. E aí ele te passa, ele fala quais são as suas 3 características fortes, como eu te falei, o learner, e aí tem uma outra que está mais relacionada a tomadas de decisão e algumas outras que aparecem. Mas ele é muito interessante, porque o que eu vejo, assim como você, que você até comentou, é esse mundo que está mudando o tempo inteiro, né? Então, eu tenho essa característica de estar me adaptando rapidamente, né? De estar olhando qual é o ambiente, onde que eu tô, o que que eu preciso fazer, olhando para os times, olhando para os clientes. Eu gosto muito da Korn Ferry, né? E eles têm um assessment que se chama KFALP, que é o assessment de potencial da liderança. Eu usei isso muitas vezes para programas de desenvolvimento de high potential e para desenvolvimento de liderança também. Porque o que eu acho interessante é que ele vai medir o autoconhecimento, que para mim é o self-awareness muito, muito importante, e ele vai medir também algumas questões de agilidade de aprendizagem, né, que vai incluir essas relações interpessoais, entre outras, né, agilidade de mudança. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que tem tudo a ver
com a parte de controle emocional. E aquela coisa, né, Lu? Todos nós, a gente tem aquele dia que tem uma coisa que tirou a gente do sério. Você leu aquele e-mail e falou, meu Deus, não Você dá responde. uma desestabilizada, né? Não responde, se quiser, guarda, salva o e-mail para responder no dia seguinte, porque a gente não pode deixar com que a emoção tome conta da gente. E a gente haja por impulso e acabe falando alguma coisa errada, acabe se comunicando de uma forma que não é adequada, né? Então, eu sempre penso muito nisso. Não vou deixar a minha emoção me controlar, né? Então, a gente tem que parar, respirar e esperar. Depois volta naquele e-mail, responde no dia seguinte. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu até falo para as pessoas também. Calma um pouquinho antes de dar uma pensada. Aquele negócio de conte até 10, talvez funcione. Exato. Não se precipite, né? Eu gostei do que você falou, olhar para si antes de olhar para o outro. Ou seja, eu preciso me conhecer primeiro antes de desejar influenciar alguém ou de trabalhar com outra pessoa, né? Senão Exatamente. eu não consigo. E, na sua opinião, o que dificulta dentro das organizações a prática da inteligência emocional, a prática dessas soft skills, né? O que é a cultura, são os objetivos, é a dinâmica da organização? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? A gente tem dificuldade para isso? Eu acho que tem, assim, muito a ver com o perfil das pessoas, né? Tem gente que já é mais estressada naturalmente, tem gente que vê o valor nisso, tem gente que não. Eu acho que tem muito, assim, da gente gerir as pessoas de uma forma humana, né? Falar assim, esse é o meu time, não é só, são só números, é só o resultado. Eu vi muita gente durante a minha carreira, trabalhei com muitas pessoas que eu falava, uau, essa pessoa realmente se importa com o time, né? E eu já vi gente também, Lu, em várias empresas diferentes que, assim, você falava como que essa pessoa tá nesse cargo, né? Que a pessoa Ela grita com chegou o até time. lá, né? Como ela conseguiu. Exatamente. E eu acho assim, a pandemia é um dos maiores exemplos, né? Porque a gente começa a ver a criatividade dos líderes que querem engajar o time, que querem fazer. E aí você olha, por exemplo, gente que está em casa, não tem com quem deixar os filhos, não tem babá, né? Todo esse momento da pandemia. E como que o líder está fazendo a gestão do time? Ele está lá reclamando, olha, estou escutando um barulho, ou ele está sendo uma pessoa empática e falando, não é a escolha dessa pessoa estar em casa, não ter babá, é uma situação que forçou a gente. Então, como que eu ajo nessa situação que eu nunca imaginei que ela iria acontecer, né? E eu não sou assim, eu sou uma profissional e eu sou uma pessoa. A gente é único, né? A gente é o que a gente reflete tanto na vida pessoal como profissional e a gente precisa entender algumas coisas do outro também. Verdade, somos únicos. E nessa sua caminhada onde você fala que você vê profissionais que são fantásticos, que dá vontade da gente se inspirar e ser igual, e por outro lado, alguns que você olha e fala, poxa vida, como é que se sustenta, consegue se sustentar nessa posição, né? Nessa sua caminhada, apesar de você aparentar ser uma pessoa mais nova, mas com bastante experiência, nessa sua caminhada, você sente diferença entre gestores mais antigos que eu digo assim, mais velhos, pessoas mais velhas com uma atitude diferente, mais assertiva, mais dura, e um perfil diferente para a liderança mais nova, ou não depende de idade, depende realmente de ver valor. O que você acha? Você sente alguma tendência? Eu falo muito assim, essa questão da idade, das gerações, eu acho que tem muito a ver com a sua energia, né? Porque eu vejo gente de 60 anos que tem uma energia tão alta, sabe? E tá empolgado, e quer fazer, quer acontecer. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Tem a ver também com a cultura, porque às vezes tem algumas culturas que elas são um pouquinho mais fechadas, né? A pessoa, às vezes, não vai expressar tudo. Então, acho que a gente tem que entender as diferentes culturas, as diferentes gerações. Tem uma série de questões que estão aí envolvidas. E a cultura da própria empresa, né? Porque tem empresa que, por exemplo, não pode gerar conflito. Então, as pessoas evitam o conflito a qualquer custo. Tem outras que já são a favor do conflito. Não, você sempre tem que colocar a sua opinião. Então, acho que depende de uma série de fatores e eu acho que a gente olhar o outro, né? E mesmo que tenha uma coisa diferente, alguma diversidade, a gente respeitar, entender e principalmente escutar.
Entendi, ouvir o outro, né? Para ter esse olhar mais empático, né? Uma escutativa, né? Uma escuta empática, uma comunicação mais empática, observar. Mas você sente alguma diferença, alguma tendência de liderança ou realmente é específico do ambiente que a gente está? Eu tenho visto, assim, aqui nos Estados Unidos, né, e eu tô, como eu te falei, tô 8 anos trabalhando na Laureate, eu tenho visto pessoas cada vez mais humanas e se preocupando com os times. Então, assim, o papel do RH, ele também muda, né, porque não é o RH que tem que falar, que tem que fazer. O RH, claro, ele vai ajudar, mas são os gestores que vão desenvolver os times. A gente do RH vai dar as ferramentas. A gente vai falar, olha, que você quer fazer para essa pessoa? Onde a pessoa quer chegar? Ah, eu tenho essa ferramenta, a gente pode utilizar isso e a gente vai suportar eles, né? Com uma visão do negócio, com uma visão de pessoas, mas quem realmente vai fazer são os líderes. E eu tenho percebido com os líderes com os quais eu trabalho que eles têm feito isso muito bem. Né? Eu não preciso ficar cobrando, falando, ensinando. Já tive isso em outras empresas que os gestores eram muito novos na gestão de pessoas, né? Porque eles eram muito técnicos e eles tinham que perguntar, mas como que eu faço? O que que eu faço? E hoje também não sei, Lu, se é porque eu trabalho muito com C-level, com os vice-presidentes, então eles já estão nesse nível, mas eu já vi vice-presidente que era difícil, né? Que não tinha essa conexão com as pessoas. Então, assim, eu já vi isso também na minha vida, mas eu vejo as pessoas muito mais nessa tendência e principalmente a pandemia, as pessoas reclamam, a gente reclama muito e é triste ver o que tem acontecido na pandemia, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma forma positiva e falar quais são os aprendizados. Olha tudo que a gente fez durante essa pandemia para nossa força de trabalho. Apesar das dificuldades, o quanto a gente conseguiu fazer, né? E como que a gente se comunica? A comunicação ela é fundamental. Você inspirar confiança, você dar credibilidade, você falar, eu tô aqui para você. E somos todos humanos e todos temos as nossas famílias. E aí a pessoa realmente ela vai querer trabalhar com você como líder, porque você se importa com ela como pessoa, né? Não é só mais um número para entregar o resultado. Então isso faz toda a diferença nessa motivação, nesse engajamento. E aí assim, independe da idade, né? As pessoas vão aprendendo umas com as outras. Eu gosto quando você fala, eu estou aqui para você, né? De forma genuína, como deve ser gostoso a gente perceber que tem um líder que está ali para nós, né? Para ajudar, para cooperar, tirar as barreiras da frente, ajudar na motivação, né? Deve ser muito, Exatamente. muito bom. Marcela, na sua opinião, pensando em competências comportamentais, né? Inteligência emocional, como é que a gente gere conflitos? Legal você Esse, né? tocar nesse ponto, né? Todo mundo sempre tem conflito. E assim, eu volto um pouco naquele ponto que depende muito da organização, né? Aquelas que têm uma cultura de conflito, de não conflito. Então, assim, você também tem que se adaptar a esse ambiente, né? Porque se você vai para uma organização que eles têm essa cultura de não vamos entrar em conflito, Você tem que como que você atua? Como que você coloca a sua opinião? Como que você mostra os seus valores? Porque assim, sempre eu vou atuar de acordo com os meus valores, né? As pessoas, elas são guiadas pelos valores delas. E aí também relacionado à comunicação. Como que eu me comunico com o outro? Como que eu escuto o outro, né? A gente já falou que a escuta é essencial. A pessoa precisa se sentir escutada, né? Você tem que fazer perguntas que gerem uma situação ganha-ganha. Porque aí você consegue, você tem assim uma maestria na gestão do conflito, porque se você está realmente escutando e procurando uma situação ganha-ganha, o conflito ele vai minimizar. E aí tem aquela, acho que você já conhece, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Em alguns momentos eu falo, deixa, vamos fazer dessa forma. Mas tem outros que eu vou falar, não, por isso eu vou lutar e eu vou continuar lutando. Então você tem que analisar também as situações e falar onde vale a pena eu ir um pouquinho além e onde que eu vou focar um pouco mais no relacionamento e ter esse equilíbrio, esse balanço, né? Você não pode ser sempre aquela pessoa que está confrontando, mas você não pode ser sempre a pessoa que a sua voz não é escutada, né? Então você tem que buscar esse equilíbrio, esse balanço e fazer com que as coisas sejam mais naturais, né? Você pode dar um recado que talvez não seja bacana de uma forma mais diplomática, mais natural e lidar com esse conflito
de uma forma muito inteligente, eu diria. E, na verdade, a gente só consegue isso porque você falou muito de valores, né? Você disse as pessoas são guiadas. Eu gosto de algumas frases que você fala. As pessoas são guiadas pelos seus valores, né? Então, a gente só consegue, eu acho que, encontrar esse equilíbrio quando a gente sabe quem a gente é, né? E quais são os nossos valores, né? Senão a gente nem consegue interagir com outras pessoas, né? A gente vai ficar na dúvida de até onde ir, quando recuar, não é mesmo? E por isso a questão do autoconhecimento que eu comentei no começo, né? Porque se você tem esse autoconhecimento, você sabe quais são os seus pontos de atenção e quais são os seus pontos fortes que você precisa maximizar. Uhum. E os pontos de atenção, você encontra alguém no seu time que vai ter uma fortaleza e aí todo mundo se complementa. Verdade. E como é que a gente faz? Tem alguma dica? Apesar que dica não é muito bom, porque cada um trabalha de uma forma, mas alguma sugestão de como fazer equipes diversas trabalhem, pessoas diferentes, né, trabalharem de forma colaborativa? Eu acho que sempre tem, claro, o ambiente, aqueles ambientes no qual a colaboração ela é mais valorizada do que a competição, naturalmente eles já ajudam para isso. E você pode também criar esse ambiente favorável ao trabalho em equipe, né? Que as pessoas enxergam o quanto que essa colaboração ela é valorizada. Elas enxergam o propósito do trabalho delas, o que elas estão fazendo, né? E você tem um líder que te inspira. Eu acho que a liderança inspiradora é muito importante, né? Eu já trabalhei em ambientes colaborativos e não colaborativos, e assim, você vai chegar no resultado, você precisa, por exemplo, entregar um número X de savings, ou as vendas, ou depende da área na qual você atua, sim, você pode chegar, sempre. Mas qual é a diferença de você chegar no resultado com medo, gritando com a equipe, e você chegou, e você chegar nesse resultado de uma forma que o time se diverte, que o time quer fazer, que o time está engajado? Você vai ter essas pessoas sempre, né? Com você, do seu lado, é muito diferente. E aí, falando de times diversos, né? Eu gosto de ter times nos quais eu tenho homens, tenho mulheres, tenho diferentes raças, idades, etnias. Por quê? Porque cada um traz uma opinião e um ponto de vista que talvez eu não tenha pensado. Por quê? Porque eu não vivenciei aquilo, né? Eu não tive aquela vivência na minha vida porque eu não tive essa experiência. Então, esses times, eles ajudam muito mais. E quando você fala de vender um produto para um cliente, você pode ter clientes os mais diversos. Então, para mim, é muito importante ter essa diversidade no time. E eu tô, Lu, constantemente aprendendo, né, com as pessoas, todos os dias. Até no nosso comitê de diversidade e inclusão da Laureate, né, tá sendo muito bacana a experiência, realmente. Vocês focam nisso? Vocês têm um comitê para observar essa questão da diversidade aí? A gente tem um comitê e o comitê ele tem diferentes frentes, né? Eu estou liderando uma frente de best practices. Até fiz um post no LinkedIn outro dia, uma amiga e colega minha muito querida do Brasil, ela é a líder de diversidade e inclusão da Schneider Electric. E eu trouxe ela essa semana, tudo virtual, né? Ela no Brasil, a gente nos Estados Unidos, para falar para o nosso time, contar a experiência dela um pouco pessoal, por que a diversidade é tão importante para ela, e também contar o que a Schneider faz. A Schneider já faz muitos anos que ela olha para a diversidade e inclusão. Não é uma coisa que está na moda, que todo mundo agora está olhando. É uma empresa que já olha. Então, eu estou liderando esse comitê de best practices e trouxe ela para falar um pouquinho para o nosso time. Que gostoso. E me diz uma coisa, você falou sobre ver meus cachorrinhos estão latindo aqui. É pandemia, tem os cachorros, tem os bebês chorando, as pessoas têm que se acostumar com isso. É o novo normal. Eu moro numa chácara com um jardim enorme, ele está bem aqui embaixo da janela, danado. Novo normal. Marcela, você comentou que você vê uma tendência de uma gestão mais humana, né? Me diz o que você acha, na sua opinião, qual é o perfil de líder que as organizações buscam agora? Quando elas pensam num líder, quem é esse cara? Eu acho que sempre aquele líder mais humano, aquele líder que sabe comunicar. A comunicação é muito chave, né, Lu? Ainda mais agora, muita gente trabalhando de casa e a gente trabalhando com times matriciais, times globais. Então, a comunicação, para mim, ela é, assim, fundamental.
e o líder conseguir se colocar no lugar do outro, escutar e trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, o trabalho em equipe, assim, para mim, é fundamental. E, claro, você tem que ter as competências técnicas, você tem que entender o negócio, muito importante, mas esse relacionamento interpessoal, esse autoconhecimento, esse controle das emoções é fundamental, né? Você tem que se adaptar de todas as formas, o mundo está girando muito rápido, aquele mundo VUCA, né, que a gente fala, o volátil, é o incerto, é o complexo e é o ambíguo. Aí entra essa teoria que eu gosto muito da agilidade de aprendizado, né? Eu até fiz minha tese quando eu fiz o MBA na Business School São Paulo, eu fiz sobre isso. Falando um pouquinho dessa agilidade de aprendizagem, que é agilidade mental, agilidade de resultados, agilidade de pessoas, de mudança e a parte do autoconhecimento. E aí até queria compartilhar aqui com você é um livro, deixa aí como dica, né? Agile Leader. Becoming Agile Leader, que ele fala o que fazer quando você não sabe o que fazer. E é muito Ótima pergunta. O que fazer quando você não sabe? Porque de vez em quando dá aquele momento assim que você fica meio até desesperado, né? Você fala, e agora? E agora? Exatamente. E aí tem esse outro aqui também, né? Que é do Learning Agility, então ele é um complemento. Agility. E ele é um recurso que eu tenho usado muito nos últimos anos para desenvolvimento de potencial, né? De alto potencial, é da Cornell Ferry, sou suspeita para falar deles, trabalhei muito com ele. Mas, assim, é uma coisa que dá resultado, sabe? Você olhar para todas essas competências, que são as competências desse mundo, né? Agilidade mental, agilidade de resultado, e a gente vê no benchmarking que as pessoas que estão em cargos altos, elas têm essas competências todas, né? Elas têm essa agilidade de aprendizagem, elas têm essa parte do autoconhecimento. Então, é muito, muito interessante. Eu recomendo. Obrigada. Eu acho a dica ótima. Então, você diz que esse profissional, esse líder do futuro é o cara que tem inteligência emocional para poder completar tudo isso que você fala. É o cara que se Exatamente. conhece, consegue se relacionar e se relaciona de forma empática. O cara que tem inteligência emocional. Exatamente, Lu. Marcela, em uma palavra, como é que você define uma boa liderança? Inspiração. Inspiração. Alguém com que deixa um bom perfume, né? Que você queira ser parecido, né? Quero parecer com esse cara. Vai seguir o líder se ele é um líder que está te inspirando. Você não vai falar, eu vou seguir esse líder porque alguém mais está seguindo. Não, você realmente sente. Você fala, meu Deus, esse líder me inspira, né? Ele pode te inspirar pelos resultados que ele traz, a forma como ele faz a gestão do time. Ele pode ter diversas características, mas acho que gerar essa inspiração é o que gera uma influência e uma vontade, uma motivação e um engajamento. Legal, fantástico. E caminhando para o final, qual a mensagem que você deixa para uma liderança? Você é uma pessoa mais nova, mas qual a mensagem que você deixa para os teus colegas de geração? Eu digo porque eu sou uma geração mais velha. Qual a mensagem que você dá para os teus colegas ou mesmo para pessoas mais novas que você, que já estão entrando nas organizações, né, saindo da faculdade, entrando nas organizações e já ocupando, em muitos casos, posições de liderança, né? Que você diz para esse pessoal? Eu acho que, assim, colocar os outros em primeiro lugar, né? Você ser um líder servidor, você ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas. Isso está relacionado ao meu propósito, né? É o que eu faço quando eu trabalho com esses CEOs, com esses executivos todos, para eles serem uma melhor versão deles, porque aí eles vão desempenhar. Mesmo os meus times, né? As pessoas que eu liderei, que eu vejo hoje que já são gerentes de RH, né? Brasil, Latam, enfim, é uma coisa muito legal de você ver. E são pessoas, assim, realmente que sempre buscaram essa melhor versão. Praticar uma liderança positiva, né? Eu acredito muito nisso, de você reconhecer, de você agradecer as pessoas pelo trabalho que elas fazem. Isso faz toda a diferença. Claro, quando você tem que dar um feedback construtivo, você vai dar. Não é que é tudo festa, né? Eu trabalho com negócio, eu sou focada no negócio, mas eu acho que a gente tem que saber, né, quando e como reconhecer. Algumas pessoas esquecem, falam, não, nem vou agradecer, isso é o trabalho dela.
e celebrar. Lu, celebrar as conquistas. Ah, eu estou na pandemia. Tudo bem, eu vou fazer um happy hour virtual. A gente tem que celebrar esses momentos. É sempre comemorar, não é verdade? Verdade. Comemorar. Para que, na verdade, assim, a vida dentro das organizações, ela, em muitos momentos, é difícil, né? Porque tem as tensões, o estresse. Então, acho que essas pequenas celebrações, elas ajudam a trazer o ânimo de volta, recarregar algumas baterias, né? Exatamente. E as pessoas, elas não vão se lembrar tudo que você já fez de trabalho, de resultado, mas elas vão se lembrar como que você agiu com elas, o que que você fez por elas, né? No final, o que vale assim, o quanto você se importa com os demais, Quanto né? importa, elas vão lembrar o que você fez por elas, né? Exatamente, assim, todas as pessoas, pessoas que já saíram da empresa, né, quando eles mandam aquele e-mail, e pessoas com as quais eu já trabalhei que falavam assim: "Nossa, Marcela, eu nunca vou me esquecer tudo que você fez por mim". E para mim, isso é o que importa, né? De ter deixar essa marca, né? A pessoa escrever e-mail e falar: olha, essa pessoa impactou a minha vida, essa pessoa me ajudou a crescer, me ajudou a chegar onde eu queria. E eu acho que é assim, né? A gente tem que desenvolver outros líderes, né? Não ter medo. Eu sempre contrato gente melhor do que eu para trabalhar nos meus times, porque eu acho que tem muita gente brilhante, né? E assim, não ter medo e fazer aquilo que você pode pelas pessoas. O resultado vem, o resultado é natural, né? Eu sempre fui muito focada no resultado, muito drive, né, que eles falam aqui, e muito focada nos clientes. Mas eu acho que a gente consegue isso através dos times. Através dos times. Não tem outro caminho, né? Para que seja Tem outro sustentável. caminho. Sozinho você não chega. É verdade. Sozinho não chega e deixando as pessoas machucadas ao longo do caminho também não funciona muito bem, porque elas acabam morrendo no final, né? Exatamente. Obrigada, Marcela. Ótima conversa. É muito bom falar com você. De novo, sua energia é boa, a sua vontade de ajudar, de dividir conhecimento. Muito obrigada. Espero que a gente converse outras vezes. Eu que agradeço aí a oportunidade, muito bacana poder bater esse papo com você e poder ajudar outras pessoas que estão assistindo o vídeo também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Tá vendo? O meu cachorrinho ficou quietinho. Acho que ele quis participar naquele momento. Exatamente. Agora, para A finalizar, né? marquinha dele na nossa conversa, Marcela. Exatamente. Obrigada, Marcela. Até breve. Obrigada.